4, do verso 35 até o verso 41. A palavra de Deus diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Pai, obrigado por deixar para nós a Tua palavra, Senhor, que nos dá direção, palavra da verdade, verdade que liberta, palavra que é alimento, pão do céu, que nos é servido essa noite, para o alimento espiritual, para o sustento da nossa vida. Essa é a nossa expectativa, que o Senhor fale ao nosso coração. Não viemos a este lugar ouvir os homens com suas doutrinas e filosofias e historinhas, mas sim a Tua palavra, que procede do Senhor, com poder, para tocar em nossos corações e transformar a nossa vida. Esta palavra que queremos ouvir. Para isso eu entrego a minha vida em Tuas mãos, peço a Tua graça, a Tua misericórdia sobre mim e a unção do Teu Espírito, para que neste poder a Tua palavra seja ministrada, quebrando barreiras de entendimento, distrações, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz neste lugar. É o que te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, aqui está um texto que todos nós conhecemos, já foi diversas vezes pregado aqui na igreja por mim, por outros pastores. Um episódio que chama a atenção e que sempre traz um alerta a respeito da nossa fé. O próprio Senhor Jesus está aqui meio que repreendendo os seus discípulos, dizendo: por que vocês são tão tímidos, não é? Por que vocês são acovardados? A palavra timidez tem um sentido de covardia, não é? De se retrair, de deixar de fazer o que poderia ter sido feito, e há ali uma repreensão de Jesus. Mas tudo o que aconteceu deve ter sido uma grande surpresa para aqueles homens que estavam no barco, porque Jesus os mandou entrar no barco. A iniciativa foi de Jesus, não é Jesus que mandou que todos entrassem no barco e partissem, e de repente são surpreendidos por uma tempestade, diz a Bíblia, de vento, não é? Uma ventania, um vendaval, que para um barco é muito prejudicial, porque agita as águas, faz o barco balançar, faz com que ondas se formem, tudo isso que a gente já conhece. E eu creio, queridos, que isso é um pouco do retrato da vida de cada um de nós. A nossa vida é cheia de surpresas, ela é cheia de momentos inesperados, de tempestades que chegam de repente, ventanias que acontecem do nada, mesmo quando estamos sob a direção de Jesus, que é o que estava acontecendo aqui. Foi Jesus quem mandou todos entrarem no barco. E a gente pode ser surpreendido também com essas tempestades que não estavam certamente nos planos de nenhum deles. E eram todos aqui homens do mar, que conheciam aquele mar, conheciam aquele ambiente, mas não esperavam que aquilo ali acontecesse. Então, por mais conhecimento que a gente tenha, por mais experiência, sempre pode acontecer algo que foge ao nosso controle, que nos pega de surpresa. E muitas vezes a gente é levado por essas ondas, por essas tempestades, e não sabe como reagir por causa do momento inusitado que nós podemos passar. Então isso é algo que é comum na vida de todos, inclusive de cristãos. Estão aqui todos eles cristãos, dirigidos por Jesus, passando por um momento de dificuldade. Isso é algo normal na vida de todos nós. E às vezes acontece também que a tempestade nem é tão forte, mas a gente, com a nossa reação, acaba piorando os seus efeitos. Há um ditado no mundo que você já deve ter ouvido,
certas pessoas fazem tempestade em copo d'água. Você já ouviu isso? Você já fez? Você já fez? Talvez a gente já tenha feito, né? Pegamos um copo d'água e transformamos numa tempestade, né? Achando que aquele copo d'água vai afogar a gente. Há um exagero de certa parte de nós, né, que de repente pega umas circunstâncias e consegue piorar aquilo que já está ruim, pela maneira que a gente tem de reagir e pela maneira que a gente tem de encarar essas tempestades, essas ventanias que acontecem aí na nossa vida. Então, às vezes também, os problemas são reais e são sucessivos. São como as ondas, não é? A onda nunca vem uma só. Depois de uma onda vem outra. Pode esperar que ela vem, não é? Quando está ventando, então, piora. Uma onda atrás da outra. E é isso que faz o barco virar. Porque vem uma balança, vem outra balança de novo, vem outra mais forte, e essa sucessão de coisas querem derrubar o barco aonde nós estamos. Então, esse é um panorama que a gente vive aí no nosso cotidiano, que podemos a qualquer momento ser surpreendidos por coisas assim. Só que a Bíblia vai nos mostrar, através de alguns exemplos, que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, qual deve ser a nossa reação a essas dificuldades inesperadas que acontecem. O próprio texto aqui é um exemplo, mas eu não vou ficar apenas nesse texto. Vou te mostrar alguns outros textos bíblicos sobre problemas assim, que vão nos ensinar como devemos agir, até para que a gente não venha transformar tempestades, né, e fazer tempestades em copo d'água. Então, alguns conselhos de Deus para que a gente enfrente esse momento. Jesus dormia naquele barco, é o que diz o texto. E de repente, quando a ventania começou, ele não foi acordado pela ventania, mas os seus discípulos ficaram apavorados com tudo aquilo que estava acontecendo e até meio indignados com o fato de Jesus estar dormindo. Foram acordá-lo no desespero, não é? Então, a primeira dica que eu quero deixar contigo, em qualquer momento de luta, em qualquer momento de dificuldade, de tempestade, seja do tamanho que for, a primeira coisa que nós não podemos fazer é nos deixar dominar pelo medo. Porque o medo produz o pânico, e o pânico produz a imobilidade. A gente acaba não fazendo o que deveria ter feito. Foi mais ou menos o que Jesus disse para eles: tímidos, covardes, vocês deixaram de fazer alguma coisa que estava ao alcance, mas foram dominados pelo medo, foram dominados pelo pânico, e aí não conseguem fazer o que poderiam ter feito. Então, quando o medo domina a gente, aí, amados, é o primeiro passo para a derrota ser inevitável. E não vai ser só uma tempestade, mas aí vai virar um naufrágio. E a gente não quer naufragar. Só que às vezes a gente naufraga porque além da água entrou no barco o medo, entrou no barco o desespero, que é o contrário da esperança, como eu falei hoje aqui pela manhã. E isso não pode acontecer na vida de nenhum de nós. Como já disse várias vezes aqui à igreja em outras mensagens, um pouco de medo todos nós vamos ter. Nós somos pessoas, não é? Não existem aqui robôs, máquinas, e gente tem medo. O medo, ele acontece, e ele é até bom em determinadas circunstâncias, porque uma certa dose de medo evita males maiores. Já dei várias vezes aqui o exemplo de que quem tem medo não morre afogado. Dificilmente, né, irmãos? Normalmente o que morre afogado é o afoito. É aquele, não tem medo não, deixa comigo, mar é comigo mesmo, né? Sei nadar, faço 2.000 metros, tal. É esse que morre afogado. Porque ele não teve nenhum tipo de medo, nenhum tipo de receio. E aí ele se desarmou completamente. Então, algum nível de medo, ele é até positivo, porque evita que a gente se arrisque desnecessariamente. Então, a gente precisa equilibrar isso na nossa vida. Agora, um medo que se torna excessivo, ele acaba se transformando num pavor, que certamente vai gerar o pânico. E aí vai, na hora do pânico, fazer com que eu perca qualquer capacidade de raciocínio, qualquer capacidade de pensar.
E olha, amados, uma das bênçãos que Deus nos deu é a nossa mente, a nossa capacidade de pensar. Você não é um robô, você não é um animal irracional, você é racional. Essa é a diferença de nós para os demais animais. Nós raciocinamos, nós pensamos, nós criamos, nós fazemos alternativas. Então nós somos inteligentes. Agora, uma pessoa dominada pelo medo, ela perde completamente a capacidade de exercer esse dom dado por Deus, que é de pensar, de raciocinar, de buscar uma solução razoável. Então o medo vai nos prejudicar exatamente por causa disso. Porque eu vou acabar não fazendo o que deveria fazer. E há muita gente que morre em situações extremas exatamente por causa do desespero. Se tivesse ficado um pouco mais calmo, se tivesse colocado a cabeça no lugar, teria uma saída, teria um escape, mas a pessoa é incapaz de ver isto acontecer por causa da incapacidade de pensar, quando está dominada pelo medo. E a Bíblia tem um versículo que eu costumo repetir bastante na igreja, e vou ler contigo essa noite, está em 1 de João, no capítulo número 4, no versículo número 18, perdão. 1 de João, capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor, preste atenção, não existe medo. Aonde há o amor, não há a existência do medo. Antes, ao invés disto, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, o que eu estou dizendo para você. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Preste atenção em cada uma dessas palavras. Primeiro, diz que o amor, a sua existência, já impede que o medo se estabeleça. A nossa vida precisa ser regida pelo amor e não pelo medo. Deus é amor e nós temos que estar com Deus. A Bíblia diz: Deus é amor e aquele que permanece em Deus permanece no amor. E se eu permaneço no amor, não há como o medo dominar a minha vida. Eu preciso permanecer no amor de Deus. Porque no amor não existe medo. Pelo contrário, este perfeito amor, que é o amor de Deus, ele acaba expulsando da minha vida todo e qualquer medo que me acorrenta, que me aprisiona, que me atormenta. Como ele diz, o medo produz tormento. E como alguém atormentado pode ser aperfeiçoado, pode melhorar, pode progredir, pode prosperar. Alguém atormentado só vai para trás, só anda para trás. Por isso, a primeira dica que Deus nos dá na sua palavra: se eu enfrentar uma tempestade, eu posso ter tudo menos medo, irmãos. Eu posso até ter algum medo temporário, alguma coisa, mas eu não posso deixar me dominar por esse sentimento que vai produzir um tormento na minha vida e vai fazer com que eu fique completamente irracional como um animal, sem a capacidade de discernir o que eu devo fazer. E a Bíblia me diz que a solução para isso é me apegar ao amor de Deus. Se eu permaneço no amor, eu permaneço em Deus. E se o amor de Deus está na minha vida, o medo vai ser expulso, porque eles não podem conviver. Assim como trevas não convive com luz, na presença da luz as trevas se dissipam. Segundo esse versículo, na presença do amor de Deus, o medo vai embora. Porque o amor toma o meu coração. E não há mais espaço para que o medo se manifeste. Outra coisa importante que a Bíblia vai nos dizer a respeito dessas situações adversas que surgem de repente, a minha reação diante delas. Eu quero ler contigo o texto de Marcos, mas agora no capítulo 6, um pouco depois. Marcos capítulo 6, verso 45. Aqui é narrado um outro episódio interessante. Marcos 6, 45 ao 51 diz: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Mais uma vez eles entram no barco porque Jesus mandou. Jesus aqui, a Bíblia diz que ele os compeliu, ou seja, quase que os obrigou a entrar no barco. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra.
e vendo-os em dificuldade, a fazer o quê? A remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. Veja só o que a Bíblia nos diz a esse respeito. Mais uma vez estão no barco, porque Jesus mandou. Mais uma vez um vento aparece do nada, e começa a provocar ali uma reação neles. Isso é depois do episódio anterior. Agora ele já tem um pouco mais de experiência com essas coisas. Jesus mandou entrar no barco de novo. Opa, já sei que vem tempestade. Talvez eles tenham pensado assim. E ali começa o vento. E agora Jesus não está mais dormindo no barco. Jesus está lá no monte orando. Mas não dá nem para ver de tão longe que está. Então eles pensam assim, agora é com a gente mesmo. Agora não tem mais como ir lá acordar Jesus. Agora a gente não pode ser tímido, como Jesus disse naquele dia. Agora a gente tem que fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que o vento era contrário e fazia com que o barco não saísse do lugar. E aí o que eles começaram a fazer ali? Eles começaram a remar. Qual é o recurso? O que eu posso fazer? Eu posso remar. Eu não posso controlar o vento, eu não tenho o poder de Jesus, né? Que Jesus naquele episódio levantou e disse, ô vento, cala a boca aí, para. Ô mar, fica quietinho, pronto. Eu não tenho esse poder, né? Mas eu posso fazer o que está ao meu alcance. Tem remo aqui, então eu vou remar. Tem o braço forte, então eu vou usar. O que está ao meu alcance, eu vou fazer. E o que estava ao alcance dos discípulos naquele momento era remar. Essa é a dica que eu quero deixar para você. Quando você estiver numa tempestade dessa, num problema que chega de repente, use todos os seus recursos. Use tudo aquilo que você tem, tentando fazer todo o que é possível para você. E veja, lá do monte, Jesus olhou e viu. E o que ele viu? Ele viu discípulos lutando. Ele viu discípulos remando desesperadamente para que aquele barco saísse do lugar. E o vento era contrário, não deixava. E aquela luta constante ali. E o que aconteceria se eu não remasse? Aí o vento levava o barco para onde ele quisesse. A nossa vida é muito preciosa para a gente se deixar levar pelo vento, irmãos. Por esse vento aí. Né? Se fosse pelo vento do Espírito, tudo bem. Mas não. Você é muito precioso para você ficar à deriva, para você ficar aí ao Deus dará, como se diz. Não, você tem que remar. Você tem que fazer tudo que está ao seu alcance. Você tem que reunir todas as suas forças e lutar. Essa é a parte de cada um de nós. É isso que Deus espera. Deus não espera que eu faça um milagre, mas Deus espera que eu reaja. Quando Jesus disse tímidos, homens de pequena fé, sei o que ele quis dizer com isso, mas ele não estava querendo que os discípulos o substituíssem, mas que os discípulos fizessem alguma coisa, agissem, e não ficar andando de um lado para o outro igual barata tonta, gritando desesperado, como eles estavam naquela primeira ocasião. E agora lá do monte ele olha e vê os caras remando, batalhando, suando a camisa. Aí Jesus diz, bom, agora quem vai fazer o milagre sou eu. Porque eu estou vendo que eles estão se empenhando. Agora não foram tímidos, não foram covardes. Agora estão lutando. Eu sei que não vão vencer essa luta porque é maior do que eles. Mas aí é a minha parte. E aí o que Jesus faz, irmãos? Jesus faz o impensável. Ele vai até o barco. Pega um outro barco para ir? Não, vai andando mesmo. Vai andando por cima da água. A ponto de assustar os discípulos, ficaram atônitos, nunca vimos uma coisa dessa, que é isso que está acontecendo aqui? Mas é isso que Deus quer ensinar para a gente. Essa é a tua parte, é a minha parte, é remar sem parar, é não morrer entregue, não me entregar, mas me debater, não é? Lutar,
lutar até o fim, lutar até fazer tudo que está ao meu alcance. Essa é a atitude daquele que não se deixa dominar pelo medo. Há duas opções aqui. O vento é maior do que eu. Vida, azar, deixa tudo para lá, que se dane. Né? Agora já era. Vou me entregar mesmo, pronto. Pode fazer isso? Pode. Mas é isso que Deus quer que você faça? Não. Poder fazer, você pode fazer o que você quiser, porque você é livre. Deus te deu livre-arbítrio. Mas Deus te mostra o melhor. Ele diz, escolhe hoje, vida ou morte. Bênção ou maldição. Mas depois diz, escolhe a vida que é melhor. Ele te dá a dica, mas você pode fazer o que você quiser. Quer escolher morrer? Pode escolher morrer. Quer escolher se entregar? Pode escolher se entregar. Quer escolher parar de remar? Pode também. Mas não é isso que Ele quer para você. Não é esse o melhor. Não é essa a saída. A saída é faça tudo o que estiver ao seu alcance. E aí sim você vai ouvir aquele conselho que Deus deu a Josué. Eu quero ler contigo lá, Josué capítulo 1. Nós falamos aqui semana passada, no livro de Josué, logo no primeiro capítulo, no versículo número 6, está escrito, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Corajoso é o contrário do medroso, do covarde, do tímido. Seja forte, seja corajoso, faça o que está ao seu alcance e o resto deixa que eu faça. O que está acima do que você pode, aí deixa comigo, que é a minha especialidade. Leia comigo Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. No livro de Eclesiastes, capítulo número 9, versículo número 10, está escrito, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você entendeu o que está escrito aqui? Tudo que você tiver para fazer, faz conforme as tuas forças. Deus não está dizendo para você fazer nada impossível, nada acima das tuas forças, mas também não quer nada abaixo do que você pode fazer. Faça tudo que você puder fazer para sair dessa tempestade. Porque no final quem vai livrar mesmo é Deus. Mas o que Ele quer ver é você remar, é você trabalhar, é você agir, sem jamais, nunca desistir. Segundo Crônicas 15, 7. Segundo Crônicas, capítulo 15, verso 7, diz, mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Palavra de Deus para você, guarda no teu coração. Segundo Crônicas 32, versículo número 7. Segundo Crônicas 32, verso número 7, está escrito, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Seja forte, corajoso. O forte e o corajoso não se deixa dominar pelo medo. Tem medo como qualquer um, mas não se deixa dominar. E vai remar, vai lutar, vai usar todas as suas forças, todo o seu empenho, e Deus fará o que for impossível para nós. Segunda dica que a Bíblia te dá essa noite. Terceira, Marcos capítulo 4, vamos voltar ao Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo número 40, onde nós lemos, então lhes disse, porque sois assim tímidos? E aí depois, como é que não tendes fé? Jesus associou esta timidez, sinônimo de covardia, com a falta de fé. Ele ligou uma coisa à outra. Isto acontece porque, na verdade, você não tem fé. Então, a terceira dica para você, guarde a tua fé. Guarde a tua fé, proteja a tua fé de todo o teu coração. Por quê? Hebreus capítulo 11, verso 6. Você conhece, mas vamos ler aqui na Bíblia.
Hebreus, capítulo número 11, versículo número 6, está escrito assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você crê que Deus existe? Você crê que Ele é abençoador, galardoador daquele que o busca? Então busque. Busque que você vai ser abençoado, vai ser galardoado. Você será abençoado por Deus. Busque a Deus, porque sem fé você pode fazer tudo, mas não vai conseguir agradá-lo de maneira alguma. Por isso a repreensão de Jesus: cadê a fé? Por que essa timidez tomou o lugar da tua fé? Por que essa covardia tomou o lugar da tua fé? Isso é algo que nós precisamos cuidar, porque a nossa fé é algo muito importante. Em 1 de João, capítulo número 5, versículo 4, veja o que nos diz o apóstolo, 1 de João 5, 4. Porque todo que é nascido de Deus, o que acontece com ele? Tem alguém nascido de Deus aqui? Você é mesmo nascido de Deus? Tem certeza? Quer dizer que você foi regenerado por Deus, que você nasceu de novo, como Jesus disse a Nicodemos. Por que você nasceu de novo? Porque você creu em Jesus, foi salvo, perdoado dos seus pecados. É isso que aconteceu? Então você é nascido de Deus. O que a Bíblia diz que você vai fazer? Você vai vencer. Quem que você vai vencer? O mundo todo. Esse mundo que jaz no maligno. Você vai vencer, porque você é nascido de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí ele diz por quê? Sabe por que você vai vencer? Porque você tem fé. Porque a tua fé te salvou, você é salvo pela fé, não é por obras para que ninguém se glorie. Você é salvo porque você creu, isso te fez filho de Deus. Isso fez você ser um nascido de Deus. E essa mesma fé que te salvou agrada o coração de Deus e por isso Ele te dá a vitória. Essa fé vence o mundo. Se vence o mundo, vence tempestade, vence ventania, vence terremoto, vence morte, vence doença, vence enfermidade, vence aquilo que eu não espero, vence qualquer coisa, qualquer inimigo, qualquer pessoa que esteja tramando contra mim, qualquer pessoa que queira me derrubar. Vence ou não vence? Vence. Mas eu tenho que ter fé. Por isso a dica é: guarde a tua fé, proteja a tua fé, guarde a fé, guarde até o final. O apóstolo Paulo diz: completei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça está reservada, porque eu guardei a fé. Guarde a fé. Você vai completar essa carreira, mas é com fé. O justo vive pela fé, é de fé em fé, uma luta atrás da outra, até o final, mas vencendo todas elas, fazendo tudo que está ao seu alcance e contando com a graça, com a bênção de Deus para fazer aquilo que está além do que eu posso fazer. Essa é a fé que nós precisamos guardar. Outra coisa que a Bíblia nos mostra ser tão importante está em Mateus capítulo 14. Eu quero ler contigo Mateus capítulo 14, verso 27 ao verso 32. Em Mateus 14, do 27 ao 32, está escrito: mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, lhe disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Você conhece essa história muito bem. Veja o que aconteceu. Enquanto Pedro olhava para Cristo, andava também sobre as águas. Mas quando isso começou a ser contaminado pela visão periférica dele, que começou a perceber os perigos em volta, a onda, o vento, tudo aquilo que a gente está falando aqui nessa mensagem, o que aconteceu, como disse o pastor Manuel na quinta-feira, uma coisa estranha, começa a afundar devagar, né? Você já afundou devagar algumas vezes? Não, você afunda de uma vez, né, irmão? Ninguém afunda devagar. Mas alguma coisa aconteceu que foi fazendo aquele poder de Deus
que o sustentava sobre as águas, e se desmanchando. E ele começa a afundar, então. Ele começa a submergir devagarinho, mas passo a passo. Seria certamente dominado por aquelas águas. Só que a Bíblia diz aqui que Pedro, quando começou a submergir, o que ele fez? Versículo 30. Gritou: salva-me, Senhor! Foi o grito de Pedro. Sabe o que é esse grito? É o nosso clamor. É o recurso que a gente ainda tem. É o recurso quando tudo mais falha. É clamar, clamar e clamar. Gritar, gritar e gritar. Gritar por Jesus. Gritar pelo Senhor é o recurso que está também ao nosso alcance. Mesmo com fé, a gente não deixa de depender de Deus. Porque é Ele que nos sustenta. Era o poder de Cristo que mantinha Pedro andando sobre as águas sem afundar. Mas quando o coração começou a ser contaminado, esse poder foi se dissolvendo e ele ia afundar. Mas ainda havia o recurso clamar: Senhor, me socorre, me salva, Jesus. Você acha que Pedro não sabia nadar? Olha para mim. Pedro, um pescador. Você acha que Pedro não sabia nadar? Irmão, Pedro nadava muito. Mas aquilo ali não era apenas uma água para ser nadada. Aquilo ali era um sinal de morte, era um sinal de afogamento, de afundar. E ali, naquele momento, o que restou foi clamar, foi gritar. E esse recurso nós ainda temos. E sabe o que é melhor? É que Jesus escuta o clamor. Jesus escuta o grito de socorro do seu filho. E levanta, e me bota de pé de novo, e me bota sobre as águas de novo, depois entra comigo dentro do barco. Me ergue, me levanta quando eu estou afundando. Há o recurso de você clamar. Não esqueça disso. Não esqueça de cada uma dessas dicas que Deus está nos dando aqui essa noite. Há o recurso da gente clamar. E esse recurso pode ser usado. Outra coisa importante a ser aprendida, ainda em Mateus capítulo 14, no texto que a gente estava lendo aqui, no versículo 22, diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A mesma coisa é dita em Marcos, vamos lá em Marcos capítulo 4, onde nós estávamos, no versículo 35. Marcos 4, verso 35, diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. O exemplo que eu já citei aqui era uma ordem de Jesus entrar naquele barco. Ele os compeliu a entrar no barco, nos deu uma ordem. Se eu estou sob as ordens de Jesus, não há o que temer. Não há o que recear. Ah, mas pode acontecer uma tempestade? Pode. Pode acontecer uma desgraça? Pode. Mesmo quando estou sob as ordens de Jesus. Mas eu posso descansar no Senhor. Porque tudo está no controle das suas mãos. Então, qual é a dica? Obedeça sempre. Essa é a dica. Obedeça em toda e qualquer circunstância. Em outras palavras, não faça nada pela sua vontade. Não faça nada que dá na sua telha por sua própria conta. Pergunte para Deus o que você tem que fazer. Peça orientação e obedeça quando Ele falar. Quando te disser o que fazer, faça o que foi dito. Mas escute e obedeça. Isso é a garantia da inocência. Se estou na obediência, não tenho o que temer. Não tenho o que recear. Ah, mas e se não tiver? Se não tiver, faz como Pedro, grita por socorro. E mesmo assim Deus é fiel para socorrer. Mas eu posso evitar algumas coisas. Se eu obedecer, fica tudo mais fácil. Se eu obedecer, o caminho é melhor. É a garantia de que eu posso ter paz. Olha, eu não estou aqui porque eu quero, mas foi porque Deus mandou. Olha, eu não vim para cá porque eu quero, mas foi porque Deus mandou, então eu estou em paz. Olha, eu tomei esse caminho,
Não é porque eu quero, mas foi porque Deus me compeliu a fazê-lo. Então, eu estou em paz. Se está acontecendo alguma coisa diferente nesse caminho aí que eu tomei, como eu estou em paz, eu sei que Deus vai transformar isso aí e alguma coisa milagrosa vai acontecer pela frente. Então, a dica é obedeça. Pergunte sempre a Deus o que você tem que fazer. E o final que eu quero trazer para você é que você precisa também saber de uma coisa muito importante. Já foi dita em várias das palavras ditas aqui ao longo dessa mensagem, mas está algo para a gente aqui entender. Deus permite a tempestade. Entenda isso. Eu sou discípulo, você é discípulo, amamos a Jesus, queremos obedecer a Cristo, queremos viver uma vida reta, mas mesmo assim, Deus permite a tempestade. Nos vários exemplos foram ditos aqui, foram compelidos a ir para o barco, foram mandados ir para o barco, e no meio do caminho acontece a tempestade. Tudo isso é absolutamente normal na vida de todos nós. Talvez alguém pergunte, mas por que Deus permite as tempestades? Não seria mais fácil? Olha, Senhor, já que estou entrando no barco, me dá aqui um mar calminho, né? Tudo fácil, um vento favorável, que eu chegue mais rápido do outro lado. Seria tudo mais fácil. Irmãos, facilidades criam vícios, sabe? Facilidades criam molezas. Facilidades criam indolências, preguiças. Deus permite a tempestade, não só para nos preparar, como eles aprenderam e na segunda vez começaram a remar, como já vimos aqui. Não só para nos dar experiência, mas também para se revelar a nós. Para que a gente perceba que há no céu alguém maior do que qualquer tempestade que eu possa enfrentar. Que há alguém mais poderoso do que qualquer luta que eu possa enfrentar. E aqueles discípulos perceberam isto naquela primeira experiência. Volta lá a Marcos capítulo 4, e você vai perceber qual foi a grande experiência daquele dia no versículo 39. Diz assim: ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Os discípulos puderam ver aquilo acontecer. A gente lendo aqui talvez não tenha tanto impacto, mas se coloca agora lá naquele barco, se coloca agora naquela situação de pânico que eles estavam vivendo até aquele momento. Onda para cá, onda para lá, barco querendo, água querendo entrar no barco quase virando. E aí Jesus acorda, sonolento ainda, dá uma palavra para o vento, dá uma palavra para o mar, e num minuto tudo silêncio total, tudo calmo, nenhum vento, nenhuma marola, tudo calmo. Esse é o poder de Deus. É o poder de Deus que não precisou ser manifesto de uma forma espalhafatosa. Jesus não precisou invocar qualquer coisa, fazer um rá, não. Jesus só acordou: vento, cala a boca. Mar, fica quieto. Acabou. Posso voltar a dormir? É assim que Deus faz, amados. É essa experiência que nós precisamos ter. É Ele quem acalma o vento, é Ele quem acalma o mar. É Ele quem está no controle de todas as lutas da nossa vida, independente do tamanho delas, independente do barulho que elas façam. Quem manda calar é o Senhor nosso Deus. E os discípulos tão impactados ficaram, que o verso 41 diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ainda não tinham tido essa experiência. Já tinham visto Jesus curar algumas pessoas, já tinham visto Jesus expulsar alguns demônios, mas ainda não tinham visto Ele falar com o vento e falar com a água, e a água e o vento obedecerem Jesus. E aqueles que o conheciam muito bem eram os mais íntimos
Naquele dia agiram como se não o conhecessem, porque perguntaram: quem é este? Quem é este? Que coisa inusitada é essa? Eu pergunto: você sabe quem é este? Você conhece este de quem eles estão aqui falando? Você já teve experiências com este que é aqui citado? Quem é este? Você conhece, eu conheço. Então vamos viver. Então vamos enfrentar, vamos remar, vamos lutar. Deus cuidará das tempestades. Deus cuidará daquilo que eu não posso cuidar, daquilo que está acima das minhas possibilidades, porque eu o conheço. O Salmo número 46, versículo 1, vai lá comigo. Salmo 46, todos conhecem também esse texto. Salmo 46, versículo 1 ao 3, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aonde estava Jesus? No barco. Aonde estava Jesus? Lá no monte, olhando, de olho neles, presente, bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. No pior quadro possível que meus olhos puderem ver, o que diz o salmista: não temerei, não me deixarei dominar pelo medo, porque eu conheço este que tem poder para repreender e que está sempre presente nas minhas tribulações, sempre presente quando eu estou passando lutas. No mesmo Salmo, no versículo 10, o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está conosco. Você crê nisso? Deus está no seu barco. Deus está na sua casa. Deus está no seu trabalho. Deus está nas suas lutas. Quando você está enfrentando o vento e o mar, a tempestade, quando os montes estão tremendo e fumegando, quando parece que está tudo desmoronando ao teu redor, sabe quem está lá contigo? Esse mesmo Jesus. Talvez você pense: parece que está dormindo, mas é o mesmo Jesus, com poder, para dar só uma palavra, para dizer só uma frase, e tudo se acalmar. E a promessa final que eu deixo contigo no último versículo, Mateus capítulo 28, versículo 20. Você conhece também essa promessa, e é promessa de Jesus, que é fiel para cumprir. Mateus 28, verso 20, na segunda parte, diz assim: e eis que estou convosco, quantos dias? Todos os dias. Até quando? Até acabar tudo, até a consumação dos séculos. Ele está com você. Não há o que temer. Não há por que se abalar. Ele está com você. Vamos orar? Pai, eu creio na Tua palavra. É ela que me dá paz. Ela que alimenta a minha fé. Ela que me faz crer quando todas as circunstâncias querem me fazer desistir. É ela que me faz confiar quando tudo ao meu redor diz que não vai dar certo. Mas as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. E eu me apego a elas, porque o Senhor é conosco. É socorro bem presente nas tribulações. Eu não temerei, ainda que tudo em meu redor se abale, eu não terei medo, eu confiarei no Senhor, eu obedecerei a Tua palavra, eu guardarei a minha fé, eu gritarei por socorro quando for preciso, mas uma coisa eu não vou deixar, é a Tua presença, é a confiança no Senhor. Pai querido, se há alguém aqui essa noite, alguém, Pai, que chegou aqui atribulado, que chegou aqui estremecido em sua fé, que chegou aqui sufocado pelas ondas e pelo vento, Pai. Se há alguém aqui nessa circunstância, eu te peço que o Teu Espírito Santo, agora, console este coração, Pai. Dê clareza de pensamentos e ações,
e diga para esta pessoa: você tem que remar, você tem que fazer a tua parte, eu farei a minha, a você basta crer, é só o que eu quero de você. Sem fé, você jamais vai me agradar. Basta crer e confiar e continuar remando, porque o Senhor vai agir e com apenas uma palavra o milagre vai acontecer. Pai, abençoa esse irmão, essa irmã, que seja uma noite de mudança e de transformação. Em nome de Jesus. Amém.